A paz do Senhor, irmãos da Igreja Cristã Terra Prometida. Hoje é mais uma palavra de ensino, né? Porque estamos aí vivendo mais uma semana de quarentena, né? De isolamento social, nossas igrejas fechadas, né? O mundo todo está vivenciando, está passando por esse problema. E estamos realizando os nossos cultos e ministrando o ensino, culto de doutrina, né? Palavra doutrinal, pela internet. Eu gostaria no dia de hoje, abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Versículo 22 de 1 Samuel, capítulo 15. E diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Glória a Deus. Fizemos uma leitura que se encontra aí no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. É um texto bem conhecido da igreja, é bem conhecido dos pregadores da palavra de Deus. É um texto que fala sobre obediência, sobre sacrifício, sobre o que é mais importante, se é sacrificar, se é obedecer. E aqui onde nós lemos, Samuel ele deixa bem claro a Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor nós obedecermos a Deus do que fazermos sacrifícios, que eu posso chamar de sacrifício de tolo. Uma pessoa que sacrifica sem ter um coração obediente, uma alma obediente, ela acaba aqui fazendo algo de tolo. O texto que Samuel, ou melhor, o texto a qual fala sobre o momento que Samuel conversa com Saul, Samuel deixa isso claro, que o obedecer a Deus é melhor do que o sacrificar. E esse é o tema do nosso ensino no dia de hoje. Às vezes o mandamento do Senhor, ele parece pesado, ele parece difícil, ele parece complicado de se obedecer, mas quando nós estamos com o coração e a alma voltadas para Deus, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. Aquilo que parecia difícil, aquilo que parecia pesado, agora se torna mais leve. Jesus ele disse que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Existem as dificuldades? Sim, existem. Mas quando se está com Jesus, quando se está com Deus, tudo fica mais fácil. O Senhor havia dito para Saul, através de Samuel, do profeta Samuel, para que ele aniquilasse todos os amalequitas e tudo que eles possuíssem. Quer dizer, desde as crianças de peito, ou melhor, desde as crianças e os bebês que ainda mamavam, até os animais, tudo teria que ser destruído e aniquilado. Você imagine Saul, né, no momento de expansão, no momento que ele seria consagrado, seria escolhido por Deus, rei de Israel. O profeta vem com uma palavra dessas para o futuro rei de Israel, para ele aniquilar uma nação.
para ele aniquilar um povo, para que ele não deixasse daquele povo nada. Matasse bebês, matasse crianças, matassem jovens, matassem adultos, velhos, matassem os animais, matassem tudo, tudo, o gado, jumentos, tudo. Nada poderia sobrar daquele povo, nada. Ao que Saul, talvez sem pensar, talvez sem analisar naquele momento, ele ouve a palavra do profeta e diz: sim, vou obedecer. E ele sai, monta emboscadas, começa a sua aniquilação, começa a sua peleja, a sua guerra, e ele se depara com diversas mortes acontecendo ali. E o povo, os soldados, o povo que estava com ele ali, os soldados que estavam com ele ali do seu exército, cumprindo fielmente aquilo que Saul estava querendo, que era a aniquilação dos amalequitas. Os amalequitas estavam sendo aniquilados porque da saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida, saída dos hebreus do Egito para a terra prometida, os amalequitas foram o povo, a nação que se opôs à partida, ou melhor, a caminhada de Israel por dentro do seu território. Ao ponto que Deus se irou com essa atitude dos amalequitas. Por isso essa ordem tão severa, por isso essa ordem tão dura, tão aparentemente perversa contra os amalequitas. O que acontece é que Saul, ele tenta executar a ordem de Deus, ele tenta executar o mandamento de Deus. Mas como Saul executa esse mandamento? Como Saul executa essa ordem? Saul, ele executa de uma forma relaxada, de uma forma relapsa, né? Na cabeça de Saul, na cabeça dele estava tudo certo, na cabeça dele, ele realmente estava cumprindo a ordem de Deus, na cabeça dele realmente ele estava obedecendo a Deus, mas na verdade não estava. Na verdade não estava, ele não estava cumprindo a ordem. A ordem era realmente dura, né? E Saul, como rei, que seria consagrado, tenta mostrar serviço, tenta mostrar que consegue obedecer. A Bíblia diz que Samuel sai de Gilgal e vai ter com Saul, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 13. Abra sua Bíblia aí, em 1 Samuel 15, verso 13. E diz assim: Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Samuel recebe a revelação de Deus, Samuel era profeta, e vai ao encontro de Saul. Saul diz para Samuel que havia cumprido, havia obedecido o mandamento do Senhor, que nada havia ficado por fazer, nada havia sido deixado de lado, todos os mandamentos haviam sido cumpridos, era para executar todo mundo, e ele executou todo mundo. Mas o profeta Samuel, ele responde de forma veemente e diz a Saul: não, que ele não havia cumprido a ordem de Deus, que ele não havia obedecido a ordem do Senhor. Irmãos, você que está me escutando, para o Senhor, quando realizamos a sua obra de forma relaxada, é a mesma coisa
de não o obedecer. Quando nós realizamos a obra de Deus de forma relapsa, de forma negligente, é a mesma coisa de não obedecer à palavra de Deus. Nós atraímos para si, você atrai para você, maldição. E com Saul não foi diferente. Ele teve a sua vida amaldiçoada por não obedecer à voz de Deus, por não obedecer à sua palavra. Pense nisso nesse momento. Se você anda fazendo a obra de Deus, a obra do Senhor de forma relapsa, de forma relaxada, e acha que fazendo uma parte, deixando outra, está correto, está certo, você está enganando. É por isso que Samuel, quando ele toma a espada e mata o rei dos amalequitas, Agag, é por isso que quando ele mata Agag, a gente percebe que Saul não havia cumprido aquilo que Deus queria. A peça principal, o pivô de todo o sofrimento de Israel quando saía do Egito, foi o rei, foi Agag. E Saul foi designado, levantado para cumprir essa ordem. Mas ele não cumpre, ele não obedece. A Bíblia mostra bem claramente, ainda no capítulo 15, que Saul temeu o povo, ele poupa não só o rei Agag, mas ele poupa também o gado, ele poupa também tudo aquilo que poderia ser utilizado como sacrifício e também, em contrapartida, como consumo, como despojo de guerra. A Bíblia diz que Saul vê o povo pegar o gado, tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que agradava, tudo aquilo que era que tinha alguma serventia. Saul vê tudo isso acontecer e não toma nenhuma atitude. Saul vê tudo isso acontecer e não toma nenhuma atitude. O povo vai pegando os despojos, vai pegando o gado, vai pegando os jumentos, vai pegando as cabras, vai guardando. E Saul, na sua mente, na sua cabeça, deveria estar pensando: não, nós vamos pegar tudo isso para sacrificar ao Senhor. Será um meio do profeta Samuel nos aceitar, nos receber. Apesar de tudo, nós estamos cumprindo a ordem de Deus. Quando Samuel vê tudo isso, ele resolve terminar aquilo que começou. Ele mata Agag à espada. Da mesma forma, irmãos, nós temos que crucificar a nossa carne. Você tem que crucificar a sua carne, matando o pecado que ainda existe em nós. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos crucificar a nossa carne. Quando aceitamos a Jesus, Deus ele nos levanta, ele nos coloca como profeta nessa terra, como escolhido, como ungidos do Senhor para pregar a sua palavra. E não convém que o ungido do Senhor ele se envolva com a iniquidade e com o pecado. Deus ele nos tem levantado, Deus ele tem te levantado nessa terra para que você tenha a vida santa, para que nós tenhamos uma vida santa, para que nós cumpramos a vontade de Deus nessa terra, que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É bíblico isso que eu estou falando.
Saul começa uma caminhada, Saul começa uma batalha, mas ele para pela metade. Ele encerra essa batalha pela metade. Ele encerra pela metade, deixa eu te explicar melhor. No momento em que ele poupa os animais para o sacrifício, dizendo ele que era para o sacrifício, no momento em que ele poupa o rei dos amalequitas, ele começa uma obra de Deus e não termina. Se Jesus te chamou, se tu aceitaste a Jesus como teu Salvador, tu começaste uma batalha espiritual. Tu começaste uma guerra. Tu tens que ir até o fim. Deus, ele nos quer por completo. Deus, ele nos quer de corpo, alma e espírito. Deus, ele não quer só o teu corpo. Deus, ele não quer só a tua alma. Deus, ele não quer só o teu espírito. Deus, ele não quer só as tuas emoções. Não, ele te quer de forma completa. Corpo, alma e espírito. Ele quer você por inteiro, não pela metade. Há 3 motivos para não obedecermos a Deus da forma que ele deseja. Pelo menos 2 desses motivos aí, Saul teve para não obedecer à voz de Deus. Primeiro, soberba da vida. Em 1 João, capítulo 2, versículo 16, gostaria que você abra sua Bíblia aí comigo. 1 João, capítulo 2, versículos 16, e diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ainda vou ler o verso 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A concupiscência que a Bíblia nos fala aqui é um desejo exacerbado por alguma coisa. Saul estava, parece que estava tão dominado pelo desejo de ser rei, e ele queria mostrar serviço não só para Samuel. Para Deus ele não queria mostrar nada, porque a todo momento nós vemos ele pedindo a Samuel para orar a Deus por ele. Então ele queria mostrar serviço para Samuel. Ele achava que Samuel ia aceitar o que ele estava fazendo. Ele queria mostrar serviço para o povo. Ele permitiu que o povo adquirisse todo o gado, todas as riquezas que haviam ali. Depois veio dizer para Samuel que era para o sacrifício, era para sacrificar. Não tinha nada disso. O mundo passa com as suas concupiscências, com os seus desejos. O que acomete o coração de Saul aí é a soberba. Quando ele vê Agag, o rei dos amalequitas, e Saul está prestes a ser ungido, coroado rei de Israel, diante do povo, aprovado e assinado, ungido por Samuel, ninguém, nada mais, nada menos do que um dos maiores profetas de Israel, Samuel. A Bíblia diz que nenhuma palavra caiu de sua boca. Israel teve grandes profetas e um deles foi Samuel. Os hebreus tiveram grandes profetas e um deles foi Samuel. Diante do povo ali, ele seria consagrado. E ele quer mostrar serviço. Ele poupa Agag e mostra para Agag também, para o rei dos amalequitas, que ele é um rei que pode, tem poder para poupar a vida de quem ele quiser. E ele faz isso. Ele deixa o rei amalequita vivo, né? Pelo menos a soberba que entra no coração dele, de mostrar
que ele também é rei e que ele também tem poder para dar vida a alguém, que no caso é Agag, né, e está próximo à morte, ele mostra ali, inconscientemente ele está mostrando ali para o rei Agag: olha, eu sou rei também. Eu também posso decretar a morte de alguém, como eu também posso decretar que essa pessoa continue viva. É isso que acontece com Saul. É isso que está acontecendo com Saul. Deus, ele revela para Samuel que Saul, ele avança em todos os bens dos amalequitas. Havia uma ganância por ter poder na vida de Saul, do futuro rei Saul. Quando ele viu o povo poupando o melhor da terra dos amalequitas, certamente ele pensa no lucro de tudo aquilo. Abre a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, ainda. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 19, e diz assim: por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. É para dar respaldo ao que eu acabei de falar. Saul, ele voa nos despojos, juntamente com o povo, ele vê o povo indo em busca dos despojos de guerra e permite tudo aquilo acontecer. Há uma soberba infiltrada no coração de Saul. Coisa que não pode haver no meio do povo de Deus, no meio cristão, nos nossos corações. Para contornar aquela situação, diante do profeta, ele diz que tudo aquilo era para sacrificar ao Senhor. Ao que o profeta responde: mentira, não. Será que Deus tem mais prazer em que a pessoa sacrifique do que se obedeça à palavra? Saul, ele não entendia, ele não compreendia o valor espiritual de tudo aquilo que estava acontecendo. A ganância é tomada, a ganância invade o coração do rei Saul. A ganância por dinheiro, por poder, invade Saul. A concupiscência dos olhos invade o coração de Saul. Ele vê lucro naquilo que está acontecendo e ele permite acontecer. Amado, tem um ditado que diz que nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. E às vezes, algumas coisas a gente pensa que vai nos satisfazer e não vai. É preferível você sofrer o dano, é preferível você sofrer um pouco, confiando em Deus, obedecendo a Deus, e no final você vai receber a vitória, você vai receber a coroa de glória, por você ter obedecido à voz de Deus. Não seja como Saul, não sejamos como Saul. Sabe qual foi o resultado de tudo aquilo? Sabe qual foi o resultado? Primeiro, seu reino não foi confirmado. Diante do povo, o povo proclamava como rei, mas diante de Deus, Deus o havia rejeitado. Quando nós não obedecemos a palavra do Senhor de forma total, na sua totalidade, a nossa vida espiritual, ela não será confirmada diante de Deus. Correndo o risco até de perdermos a salvação, de você perder sua salvação.
Então, quando Deus te levanta, quando Deus nos levanta, é preciso permanecer na presença dele em obediência até o final de nossa carreira cristã. Primeiro resultado da desobediência, da forma de obediência relaxada de Saul, foi perder o reino, não ter o reino confirmado. Segundo, ele foi rejeitado, ele foi envergonhado e ele foi humilhado. Samuel não quis derramar o azeite sobre sua cabeça. Samuel não quis ir a Gilgal com ele. E quando ele agarra em Samuel para pedir que Samuel orasse por ele, que fosse com ele, ele rasga um pedaço da veste de Samuel. E Samuel profetiza para ele que assim como ele rasgou o pedaço do seu vestido, o reino dele seria rasgado. Na verdade, a vida dele também seria rasgada. E foi o que aconteceu. Ele morreu, seu descendente morreu, e o trono que era para ser dele ficou vago. Terceiro resultado, terceira consequência, o reino que seria para ele e seus descendentes foi dado a um outro. E nós sabemos quem é esse outro. Davi, um dos maiores reis que o povo hebreu, que Israel teve nessa terra. O seu reino, o reino que seria para Saul e seus descendentes, foi dado a Davi, que segundo a Bíblia era um homem segundo o coração de Deus. Quando Deus falava com Davi, Davi cumpria por completo o mandamento de Deus. E é essa palavra que eu quero trazer para você neste dia. É essa palavra de reflexão, de ensino que eu quero trazer para você e tomo ela para a minha vida também. Obedeça à voz de Deus, obedeça ao mandamento do Senhor de forma completa. Não de forma relaxada. Não obedeça pela metade. Não obedeça naquilo que te agrada. Não, obedeça à voz de Deus, à palavra de Deus de forma completa. Ela tem começo, meio e fim. Então vá e ande por ela até o fim. E lembre-se de uma coisa: o obedecer à palavra de Deus é melhor do que o sacrificar. Obedeça à voz de Deus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.